boa tarde. Nós vamos começar agora ao vivo a entrevista com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Eros Biondini, candidato pelo PROS. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos do Tempo. Uma alegria e um prazer poder falar com vocês. Essa entrevista é promovida pelos jornais O Tempo, Super Notícia e pelo portal O Tempo. É uma série de entrevistas com os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte as entrevistas começaram na semana passada. Você pode participar com a gente ao vivo mandando as perguntas pelo comentário do Facebook, que à medida do possível o candidato vai responder aqui, além de responder as perguntas formuladas pelo editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia. Ricardo, boa tarde, pode ficar à vontade. Boa tarde, Aline. Boa tarde, candidato. Candidato, nas eleições de 2012, o senhor chegou a construir construir uma candidatura e faltando pouquinho tempo para o registro de candidatura, faltando um dia, o senhor acabou abrindo mão e não registrando a candidatura e apoiando, na época, a candidatura do prefeito Márcio Lacerda. E agora o senhor é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu começo perguntando duas coisas. Primeiro, o que mudou de 2012 para 2016, né, para que o senhor, desta vez, tivesse mesmo o interesse de disputar a Prefeitura de Belo Horizonte e mantivesse a candidatura, e se o senhor, de alguma forma, se arrepende do apoio ao prefeito Márcio Lacerda naquela ocasião. Sim. Não, primeiro, não foi exclusividade minha aquele discernimento um dia antes de colocarmos realmente a campanha nas ruas. Por quê? Porque a entrada do Patrus Ananias também naquele dia, naquela última hora, mostrou um cenário de polarização total e, consequentemente, uma eleição de um turno só. Numa eleição de um turno só, as outras candidaturas são totalmente fragilizadas. Por quê? Porque o eleitor acaba não votando muitas vezes no candidato que gostaria para não deixar um outro candidato ser eleito. Então não fui só eu, o próprio Délio Malheiros, a Jô Moraes, o Leonardo Quintão e outros que eram candidatos, perceberam um cenário que na última hora modificou. Não fomos nós que mudamos na última hora. A conjuntura mudou na última hora. Agora é diferente. Agora nós temos um cenário que favorece as nossas candidaturas. E mesmo eu estando num partido pequeno, com pouco tempo de televisão e algumas dificuldades, eu tenho a oportunidade, agora sim, de mostrar o meu programa, mostrar o meu projeto, aquilo que eu vejo de importante para melhorar a nossa cidade, e me sinto ainda mais preparado, né, em condições de realmente ser o prefeito de Belo Horizonte. Em relação ao apoio ao Márcio Lacerda, eu sempre digo, eu não arrependi de ter apoiado o Márcio Lacerda em 2012. Eu me decepcionei com a gestão dele, não me arrependi, mas hoje eu sou um crítico à gestão Márcio Lacerda, e naquela ocasião, não que eu fosse um grande admirador da gestão dele, até mesmo porque tinha sido, há 4 anos antes, também adversário na disputa, quando nós quase ganhamos, eu e Leonardo Quintão, da chapa formada em prol de Márcio Lacerda, inclusive unindo o Aécio Neves e o Pimentel juntos para apoiar Márcio Lacerda. Nós fomos adversários. Em 2012, o que acontece? A maioria das promessas de campanha não tinham sido cumpridas. As obras não estavam executadas, nem o metrô, nem o Hospital do Barreiro, nem Lagoa da Pampulha, nem o BRT, nem MOVE. Então, no meu discernimento, além da influência do grupo ao qual eu participava, na minha concepção, interromper aquele governo, mesmo que ele não cumpriu as suas promessas, seria mais danoso ainda para a cidade. Então eu apoiei Márcio Lacerda no intuito de que ele pudesse ter um tempo a mais, apesar que as nossas promessas de campanha têm que ser para o tempo, nós não podemos garantir que vamos ser reeleitos, então eu o apoiei no intuito dele poder cumprir e concluir algumas das obras. Agora, o senhor fala um pouco da dificuldade que o prefeito teve para concluir determinadas obras, e eu vi que no plano de governo do senhor, o senhor fala muito, ou nas propostas que o senhor coloca, muito de parcerias com o governo do estado e com o governo federal para realizar essas obras, né? Quando a gente dá o exemplo do metrô, a gente teve um momento em que o prefeito em 2008, foi eleito numa aliança PT-PSDB, nós tínhamos um governo do estado do PSDB e um governo federal do PT, e nem assim o dinheiro veio. Como imaginar
que numa eleição do senhor, com o senhor sendo eleito, essa situação vai ser diferente, o governador vai ouvir um pouco mais e o presidente vai ouvir um pouco mais as demandas da cidade? Tá. Eu vou te dar um exemplo com aquilo que eu mesmo vivi na minha pele. É realmente a questão de habilidade, o relacionamento e o diálogo com o governo estadual e o governo federal. O Hospital do Barreiro, por exemplo, todos nós sabemos, a prefeitura sozinha, mesmo que seja muito dedicada e competente, ela não consegue, porque uma fatia cabe à prefeitura, a outra fatia cabe ao Estado e a outra fatia cabe à União. Se o prefeito se contenta só com a fatia dele e lamenta que os outros não participaram, isso não adianta. Ele, além da fatia que cabe a ele precisa conquistar as outras fatias que não saem do cofre dele. Mas ele precisa ir ao governador, precisa ir ao presidente. O governador Pimentel tomou posse e só depois de 1 ano e meio o prefeito foi ao encontro com ele pela primeira vez. Isso é inconcebível, um prefeito e um governador morarem na mesma cidade, podem ser até inimigos, acredito que não são, mas poderiam ser até inimigos, eles precisariam se reunir pelo menos uma vez por mês. Só por aí já é um detalhe que você há de convir que faz a diferença. Quando eu fui secretário de Estado de Esporte, Juventude e Política sobre Drogas, nós aportamos 10 milhões no projeto chamado Centro de Referência da Juventude, ali na Praça da Estação. 10 milhões nossos, 2 milhões da Prefeitura, uma parceria como essa que eu estou dando exemplo, parceria da Prefeitura com o Estado. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu fui reunir na Prefeitura e sequer o prefeito estava. Eu, mesmo sendo secretário de Estado, eu me reunia com a assessoria só dele, tentando desfazer os nós que atrapalhavam aquela parceria. Então, nós tivemos que ter um esforço tremendo, como se o interesse fosse só nosso, para instalarmos o Centro de Referência da Juventude aqui em Belo Horizonte. Nós conseguimos, ao final, instalar, ele está prontinho lá, e hoje, para a nossa grande decepção, não está sendo utilizado. Está totalmente ocioso, um elefante branco. Então, aquilo, quando eu falo que os recursos não vieram para Belo Horizonte por uma falta de diálogo, relacionamento, talvez falta de habilidade, e nem quero dizer má vontade ou falta de correção, não critico nesse aspecto, eu exemplifico com aquilo mesmo que eu vivi como gestor estadual. Se eu tivesse tido mais boa vontade ou mais celeridade da parte da prefeitura, nós tínhamos implantado o centro de referência antes, ele já estava em total vapor, a todo vapor, e inclusive esse equipamento ao centro de referência da juventude, eu sendo eleito, eu quero realmente utilizá-lo como uma grande ferramenta, um grande espaço para justiça social, qualidade de vida do jovem, qualificação dos jovens para emprego e renda, questão da recuperação de dependentes químicos, o centro de referência em álcool e drogas, ou seja, muita coisa para fazer no equipamento daquele. Agora, o governo federal, a gente vê que está numa crise financeira enorme, com um déficit bilionário, muito mais que bilionário, quase na ordem de 100 bilhões. No governo do Estado também um déficit muito grande, com dificuldade inclusive para pagamento de funcionalismo, né? O Estado está até parcelando o pagamento por fluxo de caixa, dificuldades do fluxo de caixa. Dá para ter esperança de que esses órgãos vão poder ajudar a prefeitura de alguma maneira, ou não é preciso encontrar na prefeitura novas fontes de renda? Não, é preciso encontrar. Uma coisa não dispensa a outra. Mesmo com o déficit que o governo federal está, o governo estadual está, e também a dívida que Belo Horizonte tem hoje, de 2 bilhões, é possível sim que algumas rubricas, que alguns recursos e orçamentos, eles não sejam contingenciados ou não sejam anulados. Como o da saúde, por exemplo, no Hospital do Barreiro, e outros que podemos esperar ou conquistar. Eu acho que, além disso, paralelamente, a prefeitura ela precisa também fazer o seu dever de casa. Volto a dizer, quando eu fui secretário de Estado, eu sentei na minha cadeira num dia como secretário, cortar o orçamento em 40%. Ou seja, eu achei que eu tivesse, vamos dar um exemplo, 20 milhões, de repente eu só teria ali 60% daquilo, né? E aí eu tive que fazer uma nova reflexão. O dinheiro diminuiu, as demandas aumentaram. Eu vou ter que compensar isso de alguma forma.
Então chegavam para mim por exemplo, as equipes de corrida de rua, as federações de basquete, de vôlei, de futsal, de atletismo, de ciclismo, com um pedido de um orçamento para um evento, né, X, e eu era muito claro em dizer, olha, eu quero compensar de outra forma, eu quero participar com um valor menor, um aporte menor, mas eu quero estar presente lá, eu quero ajudar naquilo que for possível, a minha equipe vai dar o suporte. E foi assim que nós fizemos, trazendo o Futsal Fest, as estrelas do futsal, que ia ser feito em Fortaleza, eu consegui trazer para Belo Horizonte com um custo quase zero. Consegui trazer o Sul-Americano de Vôlei, que ia ser, estava quase fechando já na Argentina ou em outro país, para ser no Minas Tênis Clube. E outras ações que nós conseguimos fazer naquela época, mesmo com o orçamento muito reduzido. Então, é a mesma lógica que eu quero trazer para a prefeitura quando eu assumir. Se eu vier a ser o prefeito, eu quero usar a criatividade, eu quero diminuir o desperdício, cortar cargos só de indicação política. Hoje nós temos na prefeitura ex-prefeito que não ganhou eleição e que, por causa de ser do partido X, teve que dar um jeito de ser secretário aqui. E a máquina incha. E aí, quando tem que demite, são os pobres dos porteiros, dos vigias. Isso eu não concordo. Nós temos que reduzir, são aqueles salários de pessoas indicadas politicamente e que muitas vezes nem entendem da pasta. Simplesmente foram ali ocupar por indicação do partido. Isso economiza uma boa parte do orçamento, dá para investir em outras políticas públicas. A correção no desperdício e na aplicação correta, a gestão e o acompanhamento, né, e o controle. E também a questão das licitações, que quase 100% delas sempre tem um aditivo de 25%, ou seja, se eu vou gastar 1 bilhão em obras, na verdade, ao final, eu gastei 1 bilhão 250 milhões a mais. 250 milhões a mais, dá para você dar um aumento para os professores, dá para você fazer a política de drogas, dá para você fazer política de cultura e esportes num ano. Então, existem muitas coisas, por exemplo, aquele viaduto que caiu. Não quero polemizar na questão da queda do viaduto, eu quero só questionar por que depois, quando foi feito então, uma provocação, quando que vão construir um novo viaduto? Porque se um viaduto é construído, é porque há necessidade. Se ele caiu, então tem que ser construído outro. E aí a resposta da prefeitura foi que, pensando bem, ele não era necessário. Então, se gastou 15 milhões para fazer um viaduto, ele caiu e vitimou pessoas e depois não se construiu outro porque ele não era necessário. Se ele não era necessário, então nós investimos 15 milhões à toa. Candidato, a gente tem, os internautas aqui estão perguntando muito sobre saúde. A Maria Carol Leme perguntou, o Daniel Correia perguntou. Todos estão querendo saber quais são as suas propostas para essa área. Ótimo. O meu programa para a saúde vai chamar Saúde é Tudo, numa lógica de que, se para as outras políticas públicas nós não podemos errar, para a saúde, então, nós não podemos nem pensar em errar. Não se admite na saúde nem um chumaço de algodão desperdiçado. Como é que o senhor pretende acertar, então? Então, o que eu quero fazer? Primeira coisa, o programa Saúde da Família hoje cobre 84% da nossa região de Belo Horizonte. Nós vamos chegar a 100% do programa de saúde da família. Isso é questão de gestão e controle. Não é concebível que 16% da nossa população fique descoberto do programa de saúde da família, que é o básico de saúde, assim como o saneamento também, que aqui está 86% da rede de esgoto, e a coisa mais básica é um cidadão que tem a sua moradia ter a rede de esgoto. Então, primeiro, nós vamos fazer com que o programa de saúde da família, que é um excelente programa de prevenção a doenças, ele chegue à cobertura de 100%. Isso é totalmente possível, com um gasto muito menor do que se imagina. As UBSs, que são os postos de saúde, além de serem melhoradas, além de podermos melhorar também o transporte público, que chegue com mais facilidade nas UBSs, as UBSs elas têm que ser mais utilizadas. O que está acontecendo em Belo Horizonte? A população
muitas vezes por não saber que o atendimento primário e preventivo é nos postos de saúde, ela pula essa etapa e já vai direto para a UPA, tipo, pensando, lá eu resolvo mais rápido. Ou UPA ou hospital. E aí cria o colapso da saúde no município, não utilizando as UBSs. Mas como resolver isso? Propaganda, publicidade? Vou te dizer, nós temos que fazer uma conscientização através de uma publicidade, mostrando para a população que o primeiro caminho dela, quando sente uma dor de cabeça, quando está sentindo que a pressão está alta, quando está com algum mal-estar ou com alguma enfermidade ou precisando de tomar uma vacina ou fazer um exame, que ela procure o posto de saúde. Segunda coisa, é não frustrar essas pessoas, que às vezes com maior dificuldade pega seu ônibus, tem que andar muito para chegar até o posto de saúde, quando chega lá não tem medicamento, não tem material, não tem médico. E essa pessoa então depois ela vai querer voltar? Não. Todo o sacrifício que ela fez, ela decepcionou. Então, primeira coisa, é realmente conscientizar que ali é o melhor lugar. Segunda coisa, é não deixar faltar nem medicamento, nem vacina, nem procedimentos de acompanhamento e preventivos, e nem médicos. Assim, as pessoas começam a sentir confiança nos postos de saúde. Esse é um programa. Outro, o programa de saúde chegando a 100%, os postos de saúde, e realmente o Hospital do Barreiro, que não atende só o Barreiro, mas principalmente essa população que há 8 anos está nessa expectativa. Realmente, eu acho que qualquer um de nós que assumir a prefeitura em 1º de janeiro de 2017, tem a obrigação de já no primeiro ano colocar o Hospital do Barreiro funcionando na sua plenitude. Seriam esses os 3 pontos. O que falta para o Hospital do Barreiro? Falta prefeitura? Exatamente o que nós falamos na pergunta anterior. Falta nós conseguirmos ir ao governo estadual e ao governo federal exigir que eles tragam o recurso da parte deles. O candidato, ir e exigir. Mas e se não cumprir? Como que o senhor está prometendo uma coisa que não depende do senhor? Não, porque nós temos outros exemplos no Brasil onde esse relacionamento, essa insistência, esse caminho correto, junto aos ministérios, às secretarias e ao gestor, seja o governador ou o presidente, que deu um resultado diferente do que deu em Belo Horizonte. Nós somos 53 deputados federais e 3 senadores no Congresso Nacional representando Minas Gerais. Se o prefeito não vai, nenhuma vez, reunir esse grupo de parlamentares que são a força do voto para, vamos dizer assim, exigir, né, que um presidente da República dê valor a Minas Gerais, a Belo Horizonte, então nós realmente estamos perdendo aquilo que é da nossa parte. Então eu tenho essa convicção de que é possível sim, com habilidade, com essa relação mais positiva e propositiva, nós consigamos, junto ao Ministério da Saúde, o recurso que, inclusive, eles também já estão pensando como fazer para viabilizar, porque não é só isso. Teve outros imbróglios no meio do caminho, na licitação, durante a construção e muitas outras coisas. Então, assim, eu não estou aqui fazendo caridade com chapéu alheio, como as pessoas falam. Não. O prefeito, além da fatia que lhe cabe, ele tem sim a responsabilidade de exigir de que o governador e o presidente façam a parte deles. Agora, no site do senhor, o senhor fala de VLT e monotrilho como opções para o transporte público, né, e a mobilidade na cidade. Significa que o metrô, de fato, hoje o senhor considera inviável? É uma alternativa ao metrô? Seria além do metrô? E se for sendo além do metrô, esse VLT e o monotrilho seriam para quais regiões da cidade? É uma complementação, é uma interação dos diversos modais que nós temos. Então, no caso do metrô, que realmente é até assim frustrante falar do metrô, porque há 30 anos, como vocês mesmos disseram, passa prefeito, muda prefeito e essa promessa nunca é executada, nós temos uma linha que é unânime em dizer todos que é aquela preferencial. Qual é? A linha 2, que vai do Calafate ao Barreiro. Já tem terraplanagem, já tem infraestrutura. Então, essa é a linha que eu consideraria que o próximo prefeito conseguiria, também com essa habilidade, também com parcerias, trazer um recurso para iniciá-la ou até concluí-la. Quando se fala do VLT e do monotrilho, também são estudos que já foram implementados em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, e no mundo inteiro.
são o quê? Devido à topografia e à condição de cada região, então se pode utilizar os diferentes modais se interagindo. O VLT, tanto o VLT quanto o monotrilho, eles são em média 5 vezes mais baratos o quilômetro do que o metrô. Se o metrô for 700 milhões o quilômetro, o monotrilho vai ser em torno de 100 e alguma coisa milhões o quilômetro. Então, o monotrilho, já tem um estudo do monotrilho, por exemplo, não sou eu que farei esse estudo, eu só vou fazer o chamamento para a gente já fazer logo a licitação e a parceria público-privada. Já tem um estudo prévio e que em 4 anos é possível fazer, por exemplo, a ligação em monotrilho da Savassi até Confins. E da Savassi distribui através do VLT, que é veículo leve sobre trilhos, que também se relaciona com os automóveis, no mesmo patamar. E assim com todos os outros modais. Se nós não pensarmos a mobilidade urbana de uma forma global e até metropolitana, nós não vamos conseguir resolver o problema do trânsito hoje, que é um dos piores do Brasil, todo mundo sabe. O trânsito de Belo Horizonte é considerado hoje realmente um trânsito caótico. O Felipe Rodrigues está perguntando, ele quer saber como você se posiciona na questão do Uber. Tá bom. Eu não gosto de ficar incitando ainda mais essa violência. Vamos pegar de trás para frente aquilo que já temos em Belo Horizonte. Na minha gestão, o segmento taxista, eu tenho já um plano para que eles aumentem a sua remuneração e sejam mais valorizados. Então, isso aí. Eu posso falar rapidamente em relação aos taxistas. Primeiro, no primeiro mês já do meu mandato, eu vou permitir que os táxis utilizam as faixas exclusivas que hoje os ônibus e o móvel utilizam, segundo o estudo prévio, que já foi feito também, que mostra que não vai atrapalhar a velocidade e a locomoção dos ônibus. Isso já vai tirar uma porcentagem boa do engarrafamento das outras faixas. Isso com todos os critérios, o táxi com passageiros e tudo. Outra coisa, os pontos de táxi no centro da cidade e em praças como Praça da Liberdade e outros lugares turísticos, onde não tem ponto de táxi. Restaurantes, lugares movimentados que não tem ponto de táxi, todo lugar do mundo tem. Então nós queremos aumentar o número de pontos de táxis para que haja mais facilidade dessa corrida. Nós também queremos, vamos dizer assim, que a fiscalização por parte da BH Trans seja mais educativa do que punitiva. E na minha política também de segurança, que é voltar a ter as blitz da lei seca, porque infelizmente também diminuiu tanto a blitz da lei seca, que vocês mesmos noticiaram em a imprensa de que de cada 4 pessoas que consomem bebida alcoólica, voltou a dirigir. Uma voltou a dirigir. Então nós estamos tendo um problema, um risco sério para a segurança. E quando eu conscientizar novamente de que não pode beber e dirigir, os taxistas vão. A partir daí, esse projeto que está na Justiça, sendo liberado o Uber, eu acho que sim, há espaço para todos. Então nós regulamentaremos a categoria do Uber, dando a oportunidade a eles de exercerem o seu trabalho, dos pais de família terem uma atividade num cenário que a gente tem de muito desemprego, sem que isso, de forma alguma, afete os taxistas. Eu acho que se, vamos dizer assim, aflorou demais ou se incendiou um debate que é a ponto da intolerância causar até violência. Então, eu quis mostrar aqui para vocês que é possível nós conciliarmos no ganha-ganha, que ninguém perca. E eu sei que os taxistas vão aumentar em torno de 40% a sua arrecadação no meu governo, sem aumentar a tarifa. Agora, candidato, o senhor também fala no site do senhor sobre a possibilidade de estacionamentos subterrâneos nas regiões, né, na região central da cidade. Eu queria saber se tem algum estudo de alguma região em especial para esse projeto e como isso seria feito, né? Um estacionamento subterrâneo com a iniciativa privada, PPP, um estacionamento pago, gratuito, como funcionaria? PPP, porém com um controle por parte da prefeitura de que seja viável o preço dos estacionamentos. Não só subterrâneo, mas vertical também. E também rever a taxa do faixa azul, que é a mais cara do Brasil, em Belo Horizonte. Então, o que eu planejo? Hoje tem uma lógica de que você, para forçar a pessoa
utilizar o transporte público, o ônibus, você tem que dificultar ao máximo ela usar o seu carro, a sua moto ou outro meio de transporte. É equivocado isso. As pessoas têm que, temos que usar o transporte público cativados por ele, porque ele é de qualidade, porque ele é rápido, porque ele é seguro, porque é fácil chegar com o meu carro até a estação central do MOVE e ali tem um estacionamento que compense no valor, eu deixar meu carro ali durante o dia, ir para o centro, voltar, pegar meu carro, ou minha moto, ou minha bicicleta e voltar para casa. Agora, não dificultando, hoje não tem estacionamento no centro da cidade. E a política é para dificultar esses estacionamentos. O que acontece? As pessoas chegam, às vezes tem uma pessoa que precisa fazer um exame, precisa ser atendido no hospital, vamos dizer que se chega no hospital Felício Roxo. A pessoa fica ali rodando ali, 1 hora enquanto a pessoa vai fazer exame. Eu já fiz isso, meu filho foi fazer um raio-x, eu tive que ficar rodando ali nas ruas. Às vezes você para em lugar proibido, né? Isso eu não fiz, mas as pessoas acabam parando em lugar proibido, engarrafa o trânsito todo. Por quê? Porque nós não temos essa parceria para aumentar. O senhor já fez um estudo para saber se cabe estacionamento subterrâneo mais vertical, se todo mundo resolver sair de carro para ir, por exemplo, para a estação do MOVE para ir trabalhar? Existe esse estudo? É viável isso? Sim, é viável. Não fui eu que fiz o estudo, não. Esses estudos já têm sido feitos ao longo dos anos, porque realmente são a acha política... que falta vontade política, então, para implementar? Não é que falta vontade política, é a prioridade ou é a política que cada um quer adotar. Falando em política que cada um quer adotar, candidato, só me desculpe porque o Daniel Corrêa está trazendo nesse tem sentido problema, aqui, não. o internauta. Ele diz o seguinte: Eros, no seu plano de governo você condena o Plano MOB, dizendo que ele privilegia poucos projetos que consideram a realidade do carro. Pode explicar como melhorar a mobilidade urbana privilegiando carros ao invés do transporte público e individual, como bicicletas? Não, é exatamente o que eu acabei de falar. Eu não estou querendo privilegiar os carros. Eu só não quero punir aquele que conseguiu comprar seu carro e que quer ter a liberdade de levar seus filhos para a escola ou ir trabalhar com seu carro. Eu quero priorizando o transporte público, que qualquer gestor tem que priorizar é o transporte público. Agradeço muito ao Daniel, né? A pergunta dele. Não impedir aquele que comprou o seu carro de ter uma condição melhor de mobilidade urbana e fluidez. E é por isso que eu estou querendo fazer esses estudos. Tem países desenvolvidos, até no próprio Estados Unidos, que já tem um estudo onde carros com 4 passageiros, vamos dizer que nós 3 moramos no mesmo prédio e cada um vai com seu carro para trabalhar. E tem mais um nosso vizinho. Se nós tivéssemos a lotação do carro todo, vocês vão comigo para o centro, também um estudo de que esses carros possam utilizar em determinados horários, com critérios, a faixa exclusiva. Existem alternativas, como também existem pistas alternativas que hoje são muito mal sinalizadas em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma sinalização péssima e Belo Horizonte não investe nas faixas alternativas. Cada grande via tem paralelamente faixas, vias que podem ser alternativas, como a gente tem aquele chamado o Waze, né? O Waze, você tem que ter um Waze da prefeitura, vamos dizer assim, uma orientação para que quando você for sair de casa em tal horário, em tal via, você tenha uma orientação por parte da prefeitura com uma rua bem planejada, sinalizada, né? Que as pessoas possam utilizar. Tudo isso, eu tenho esse estudo, dará fluidez ao trânsito. Isso acrescido de quê? Maior sincronismo nos semáforos, que está muito ruim os sincronismos, e também alguns semáforos que poderiam ser substituídos com passarelas para os pedestres. Nosso tempo está terminando. Mais uma pergunta, Ricardo? Não, é isso. Eu acho que uma mensagem final ao seu eleitor, ao eleitor de Belo Horizonte, nesses 30 segundos que você ainda tem. Sim, eu quero agradecer mais uma vez o tempo, agradecer você que está acompanhando ao vivo e que vai acompanhar depois a reprise ou então no Facebook, no site. Dizer que dia 1º de janeiro, um dos 11 que hoje apresentam os seus programas estará responsável por conduzir a nossa vida, a nossa cidade durante os 4 anos, 2017, 2018, 2019 e 2020. Eu me preparei para isso,
e acredito que se você me der o seu voto de confiança, eu não decepcionarei, porque realmente doarei a minha vida durante os 4 anos para fazer a melhor gestão que Belo Horizonte já teve. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Obrigada, Ricardo. Essa entrevista, os melhores pontos dessa entrevista, você confere amanhã nas edições impressas dos jornais O Tempo e Super Notícia. Nós voltamos na quinta-feira, depois de amanhã, às 14 horas, com o candidato Délio Malheiros, do PSD. Lembrando que as datas das entrevistas foram definidas pelos próprios candidatos pelo critério de resposta ao convite da redação. Os que responderam primeiro tiveram prioridade na escolha da data. Então, até quinta-feira.